Fala pessoal, tudo bem? Paulo Marcos aqui para começar mais um PM Conta. É o número 35 PM Conta, o nosso episódio, né, que é de Paulo Marcos Conta. Contador, mas de contar história, de conversar aqui com as pessoas que eu recebo. Como eu disse algumas vezes já, só recebo quem eu gosto aqui. Então, e hoje nós temos uma atração, olha só, intermunicipal. Uma atração, hein? Tá vendo? Atração intermunicipal, um cara que eu conheci, até convivi pouco do que eu queria conviver mais, mas isso daqui para frente pode mudar, mas que é um cara que eu admiro muito. É o Marcos Moll, ele vem de outra cidade, ele vai contar qual outra cidade, veio só para gravar com a gente aqui. E você, se é um empreendedor, empresário, precisa ver o conteúdo desse podcast. Seja bem-vindo, Marcos. Show de bola, Paulo. Muito obrigado pelo convite. Fiquei lisonjeado aí pela oportunidade da gente bater um papo aqui no PM Conta, né? Legal. 35ª edição. Isso aí. Mais feliz ainda de saber que ele gosta de mim, né? Então, assim, só estou aqui por conta disso também. Mas é isso mesmo, eu vim exclusivamente hoje aqui para gravar com você. Sou natural de Ponte Nova, não está tão distante. 100 quilômetros. 100 quilômetros daqui lá. É igual Juiz de Fora? Eu não sei daqui para lá. Daqui para Juiz de Fora mais ou menos isso. Então, Ponte Nova, 100 quilômetros, 1h30, 1h45, por aí. Uhum. E vim aqui para isso com o maior prazer. Que legal. Feliz da vida. Muito bom, tá vendo? Ó, especialidade aqui, ó, muito, muito especial esse momento. E a gente precisa absorver bem o que a gente vai conversar aqui, porque o cara vai dar uns insights espetaculares aqui. E fique ligado aí, compartilha, já chama o povo, já encaminha para os seus colegas, vai ser muito legal. Ô Marcos, você falou que é de Ponte Nova. Lá é Ponte Novense. Ponte Novense. Ponte Novense. Isso aí. Tudo, a sua base lá, a sua família, a sua empresa, como é que é? Eu sou nascido em Ponte Nova, nascido e criado em Ponte Nova. Uhum. Minha família, tanto de mãe e pai, são de lá. Uhum. Meus avós paternos, os dois avós, né? Sim. Só tem dois, né? Eles eram vizinhos de fazenda, inclusive, na cidade vizinha, mas eu sou criado lá. Saí para estudar cursinho em Belo Horizonte, em 96. Depois eu voltei para Ponte Nova um pouco depois eu saí em 2005. Aí eu fiquei 12 anos fora e voltei agora em 2017 para assumir a gestão de uma das fábricas. O agora, 2017, parece estar ali, né? É ali, né? Tem pouco tempo. Mas o tempo voa. O tempo voa, né? Como a gente estava falando ali, o tempo passa muito rápido. Quer dizer, ele passa da mesma forma, né? A impressão é que ele passa mais rápido. Sim. E aí já tem 8 anos, né, praticamente, vai fazer 9, que eu retornei a Ponte Nova para assumir a gestão de uma das fábricas lá da minha família e tenho hoje outros negócios também lá em Ponte Nova. Legal. Você quer falar o nome da empresa, o segmento? Fala aí, o pessoal Claro, quer conhecer. lógico. Né? Eu sou gestor de uma das fábricas da Goiabada Zélia. É uma marca da família, né? Assim, a Zélia é o nome da minha avó. Eu ia perguntar isso. É o nome da minha avó, a mãe da minha mãe. Existem hoje 2 fábricas, a fábrica de um tio, em que eu tenho um primo que toma conta, a fábrica da minha mãe, em que eu estou à frente dela, juntamente com meu irmão. Uhum. Então, nós somos aí empresa familiar que passa pelo processo de sucessão. E, além disso, eu sou sócio da minha esposa na corretora de seguros. A gente trabalha também com a corretagem de seguros, então a gente trabalha com todos os seguros. Tenho a minha empresa, né, de consultoria e treinamento, também em Ponte Nova, que já faço atuações um pouco mais... não só intermunicipais, mas interestaduais também. E, enfim, tem aí uma participação pequena, mas no aplicativo, né, numa startup chamada Acessibilizar, que já é um pouco um ambiente um pouco diferente, uma atuação um pouco mais em outras regiões, porque está muito incipiente ainda, está começando, mas estamos aí com essas muito bom. frentes de trabalho. Uma boa diversidade. Boa, dá um bom trabalho, dá para me sentir ocupado um pouquinho. Um pouquinho só. Eu ia te perguntar, você já deu aí um leque, né, de atuações para a gente, então, assim, é isso mesmo, você deve ter bastante trabalho, isso aí não deve faltar trabalho. Mas, assim, eu ia voltar um pouquinho, no sentido, assim, a trajetória, o Marcos lá com...
A gente não pode fazer isso. Aqui a gente não tem muito filtro, né? Quando eu tinha cabelo, que você quer perguntar? Não, eu ia chegar aí, cara. Eu ia primeiro pela idade. Ah, tá tudo bem. Eu ia pela idade e ia chegar no cabelo. Ou na falta dele. Na falta. Eu ia perguntar se a falta do cabelo é fruto da diversidade. Mas, enfim, a trajetória, o Marcos lá, novinho, o Marquinhos, isso. né? Não sei se é isso mesmo. É isso mesmo? É isso mesmo. Marquinhos lá começando, aí você falou que foi fora, voltou e tal. E aí, onde esteve o Marcos no meio disso? Sim. Bom, primeiro, sobre o apelido aí, é isso mesmo. Em Ponte Nova, muitas pessoas me chamam de Marquito. Marquito? Mol. Olha só. Algumas pessoas Essa nem eu sabia. Se perguntar quem é Marcos, algumas pessoas não vão saber. Se eu perguntar Marquito, já sabe quem é. E, enfim, então assim, né, eu sou criado lá, meu pai teve loja de móveis durante muito tempo. Eu vim aqui em Ubá várias vezes para carregar carro com móveis. É mesmo? É, verdade. E aí isso... Isso em tempos de qual ano calendário? Você faz noção? 95, por aí. Legal. Eu tenho 47, então eu devia ter que, sei lá, nem fazendo as contas aqui, 2025 para... Uns 20 e tantos anos. Um pouco menos, né? Uns 20 anos, não, até menos. Por aí. Sim. Faz as contas aí que agora fugiu aqui. Descubram a idade. Nessa velocidade. A idade você já falou. Descubra quando ele esteve por aí. Mas com 17 anos eu já comecei nesse projeto, assim, já ajudava meu pai, 16, 17 anos já ajudava o pai, ia para a fábrica, ia para a loja, montava móveis, entregava, cobrava. Meu pai era empreendedor e aí então eu trabalhava. Ajudava aqui a carregar, vinha aqui carregar móveis sozinho, com carro, enfim. Então comecei por ali. E naquela época, nós falamos aqui de 100 quilômetros, mas a distância parecia bem mais, pelas condições gerais. Totalmente. Bem piores, né? Sim. A estrada, de uma forma geral. Os próprios veículos? Os veículos eram muito diferentes, ainda mais voltando, hein? Carro carregado, parecia assim, eternidade, né? Era horas para chegar em Ponte Nova. Olha só. Mas já participei disso, passei por isso foi um grande aprendizado, foi muito bom. Então, eu tive essa experiência trabalhando com meu pai. Logo em seguida, eu entrei na Universidade Federal de Viçosa, né? Eu sou formado em administração de empresas lá, pós-graduado também em diagnóstico empresarial pela UFV. Legal. E aí, nessa trajetória, né, teve a primeira experiência de sucessão familiar, que não foi muito boa. A gente trabalhou, eu sou o caçula de 3 irmãos. E aí, naquela época, não especificamente no início, mas logo um pouco depois, a gente começou a trabalhar com um bingo poupa-ganha, não sei se você vai lembrar disso. Lembro por alto. A gente atendia a região de Ubá, região de Viçosa, até Abricampo, então eu era responsável, juntamente com meu irmão, nessa gestão. Então, vim aqui em Ubá também, então eu sempre tive boas relações com o Ubá, sempre participei aqui de alguma forma, aqui de alguma maneira no trabalho. Então, saí da parte de estar com meu pai o tempo todo, porque eu entrei na faculdade, aí eu comecei a ajudar ele só na parte administrativa mesmo, e depois de um tempo saí para fazer estágio em Belo Horizonte, e quando eu voltei, já no final do curso, meu pai e meu irmão já estavam pleiteando a concessão que a gente chamava na época de dealer, que era como se fosse uma franquia da TIM. Na época era ainda Maxtel. Era Maxtel, depois virou TIM. Maxtel já não lembrava. Primeiro veio o Maxtel, aí ela migrou para TIM, aí virou só TIM. Então, naquela época a gente tinha loja de telefonia, plano corporativo, venda de recarga, aquele cartãozinho que você tinha que raspar ali, então a gente chegou a trabalhar com tudo isso. E onde que eu cheguei a ter loja em Ponte Nova e Viçosa. Então, eu tinha uma loja em Ponte Nova e Viçosa, mexia com o plano corporativo, e aí quando houve um atrito entre família, vamos dizer assim, porque cada um achava-se que era dono da razão, as coisas não deram muito certo, e cada um dividiu, eu fiquei só com as lojas, meu pai e meu irmão ficaram com outras coisas, e aí em 2005 eu quebrei, primeira vez assim, que eu tive uma experiência... Nessa questão da telecomunicação. Telefonia. Eu tinha uma loja em Ponte Nova e uma loja em Viçosa, tinha acabado de formar, achava que entendia muita coisa, mas na realidade sabia nada, né? A prática que faz esse ensinamento, pelo menos no meu caso, foi muito melhor. E aí, beleza, foi a primeira experiência que eu tive ali de vivenciar esse fracasso, que a palavra é essa mesmo. Fui para Belo Horizonte, virei gerente de uma franquia da Oi lá em BH, através de um convite de um grande amigo. Eles já estavam meio que despedindo da Oi, meio que brigando com a Oi.
mas foi lá que abriram-se várias portas para mim, para a sucessão da minha trajetória profissional. Olha só. E uma coisa que eu aprendi, Paulo, que é, independente de onde você estiver, independente do que esteja acontecendo, faça seu melhor. Sempre. E foi bom insight, hein? Bom insight isso aí. Faça o seu melhor, independente de onde você estiver, na função que você está, não importa. Nas condições que você tem. Nas condições que você tem. Sim. Naquela época, essa empresa estava meio que querendo romper o contrato com a Oi, e eu estava só como gerente. Então, eu saí da Savassi, fui para a gerência de uma loja no Shopping Cidade, e uma gerente de contas da Oi me convidou para assumir a supervisão de uma rede de franquias que tinha lá em Belo Horizonte também, de um coreano, o seu Pedro On, um cara fantástico. E eu recebi esse convite, então eu assumi essa franquia com 4 unidades em Belo Horizonte e fui abrir 2 unidades em Uberlândia. Lá, então assim, a conversa que eu vou misturar, sim. tá? Não, mas porque tem muita coisa envolvida. Aqui nós já estamos viajando. Não é? Estamos viajando. E aí lá eu conheci a mãe das minhas filhas. Em Uberlândia. Em Uberlândia. Ela era gerente de contas da Oi, então ela atendia a essa franquia, a qual eu era supervisor. Lá eu abri 2 lojas, a gente se conheceu, ficamos, casamos, tivemos 2 filhas. E nesse processo nós mudamos para o Espírito Santo, para abrir uma franquia da Oi Atende. Aqui em Ubá também teve a franquia Oi Atende. Isso foi... Inclusive era referência na rua. É perto do quê? Perto da Oi. Perto da Oi, exatamente. É exatamente a mesma coisa que era lá em Vitória. Nós fomos para Vitória, isso foi em 2008. Então já estou lá em 2008. Assumi uma franquia que tinha 420 metros quadrados, pedi um investimento de 300 mil e a gente tinha 30. Eita, 10% só. Só 10%. Mas, foi. De tantas coisas, deu certo. Logo em seguida, no ano seguinte, 2009, nós assumimos a franquia de Vila Velha. Era pequena, mas nós optamos para ir para um ponto maior, de 200 e poucos metros quadrados. As coisas foram dando tudo certo, tudo foi dando certo. Chegamos a ter 60 funcionários com porta a porta, telemarketing. Famoso telemarketing. Famoso porta a porta, PAP. Com uma doblô toda plotada, uma equipe de vendas para a rua. Foi muito bacana. Em 2013, a gente separou. Aí eu optei por voltar para Minas Gerais, que lá eu não tinha muita família, não tinha muita coisa. Tinha minhas filhas, mas num determinado momento eu percebi que era importante eu cuidar de mim, porque eu já não estava me sentindo bem. Eu voltei e quando eu voltei eu fiz 2 cursos que mudaram muito a minha vida. Primeiro, 2 cursos. Eu sempre gostei de consultoria. Certo. Sempre quis fazer consultoria. Tanto é que a minha pós-graduação é em consultoria, em diagnóstico empresarial. Sim. E aí, quando eu voltei, eu procurei uma amiga minha, ela chama Andréia. Andréia, eu quero fazer consultoria, como é que funciona? O que você me indica? Ela falou assim, faz um curso chamado CAV, no Centrocap. CAV. Lá em BH. Ciclo de aprendizagem vivencial. Ciclo de aprendizagem vivencial. É como você fazer aquelas dinâmicas, como você lidar com aquilo ali. Perfeito. Lá naquele ambiente, eu me senti extremamente à vontade. Fui convidado para participar de outras turmas, mas como um auxiliar, como um co-facilitador, mas eu tinha que estar em BH e eu não queria. Fiquei quietinho em Ponte Nova, lá me indicaram para fazer o Empretec. Lá eu conheci o Empretec. Estava na minha lista de perguntas aqui. E aí isso foi em 2013. Então, em 2013 eu fiz o Empretec. Logo em seguida... Isso em BH? Em Ponte Nova já. Em Ponte Nova. O curso foi feito em Belo Horizonte, fiz em Ponte Nova. O CAV foi em BH. Aí eu voltei para Ponte Nova, fiz o Empretec em Ponte Nova. Já estava olhando negócios para montar, franquias para poder assumir, comprar. Aí o Empretec dá aquele girar, 360 na cabeça, exato. Né? E aí, aquele ditado, né? Necessidade faz o sapo pular, né? Eu tinha vendido a empresa em 2013, nós separamos em fevereiro, em março eu vendi a empresa, lá em Vitória, vendi toda a operação, dividimos o que tinha que dividir, eu voltei para Minas, a mãe das meninas ficou lá no Espírito Santo, e aí, na hora que eu fiz o Empretec, logo em seguida, um funcionário do Sebrae, que é o responsável lá para o Ponte Nova, falou assim, abriu uma vaga de consultor de marketing aqui no Sebrae. Consultor de marketing? Consultor de marketing. E aí eu entrei. Achei que seria uma excelente alternativa para mim, que estava um pouco perdido ainda, separação, distância das meninas, Empretec com a cabeça a 1000 por hora, querendo fazer consultoria, ali eu entrei nesse mundo um pouco mais profundo, vamos dizer assim. Certo. Aí eu fiquei no Sebrae de 2013 até 2017. Lá dentro, eu passei pela parte de consultoria de marketing, então eu fiz a consultoria durante um ano praticamente. Só que era assim, eu viajava uma semana sim, a outra também pelo Sebrae.
e as minhas filhas moravam no Espírito Santo. Então, de 15 em 15 dias, eu saía de onde eu estivesse, não importa onde fosse, Barbacena, Ponte Nova, o bar, eu tinha que voltar em Juiz de Fora para deixar o carro do Sebrae, e na sexta-feira eu ia ver minhas meninas no Espírito Santo. Não importa o que fosse. Então, de 15 em 15 dias eu fiz isso. Então, cansou muito. Aí eu pedi para falar, ô João, deixa eu ficar quieto num canto. Aí abriu a vaga de Ponte Nova, eu fiquei como analista da micro-região de Ponte Nova durante 6 meses. Depois abriu a vaga em Viçosa. E eu, poxa, eu queria voltar para Viçosa, né? Formei lá, vamos voltar para Viçosa, né? Um desafio interessante. Voltei para Viçosa, isso foi em 2015. E fiquei em Viçosa até 2017, onde que eu tomei a decisão de voltar para Ponte Nova para cuidar da gestão de uma das fábricas lá da Goiabada Zélia. Legal. A nossa fábrica estava crescendo, meu pai começou a ter uma doença e eu consegui que minhas filhas viessem morar comigo naquela época. É mesmo? Que legal. 2016. Do Espírito Santo para cá? Elas já estavam em Divinópolis. Como é aqui o ambiente profissional, empresarial, não vou levar essa história, não, senão nós íamos ficar mais uma tarde inteira aqui. Elas vieram, mas eu achei legal essa questão. Elas vieram, conexão. Eu recebi a notícia que elas iriam morar comigo no dia do meu aniversário, de 21 de setembro Foi um de presente. 2016. O melhor presente que eu recebi na vida foi receber essa notícia da minha filha mais velha, que me ligou cedo, e é a mais preguiçosa, a que mais dorme. Papai, tá sabendo... Você vai apanhar depois, hein? Não vou nada. Papai está sabendo a novidade, não vou morar com você. Em dezembro de 2016, elas vieram e estão comigo até hoje. Que legal, então, cara. Hoje, graças a Deus, elas moram comigo. E isso não mostra só uma experiência profissional, um tato empresarial, mostra, assim, não demonstra, mas indica o caráter, né? Parabéns. Sim, obrigado. Muito legal. Isso é uma conquista, sabe, Paulo? Sim. Essa eu te falo que foi uma das minhas maiores conquistas que eu tenho na vida. Aham. Porque o detalhe que eu não contei, rapidinho, você não vai brigar comigo, não? Eu não. Na primeira noite que elas foram dormir comigo, até arrepio, elas não dormiram comigo, separado lá no Espírito Santo. Elas falaram assim, quero dormir com a mamãe. Eu tive que sair de onde eu estava, levar elas para a casa da mãe e voltar. Então, aquilo ali para mim virou uma meta, virou um desafio, virou um objetivo. Eu quero conquistar as minhas filhas, eu quero morar queiram com estar elas. comigo. Quero que elas queiram estar comigo. Legal. E por isso que de 15 em 15 dias eu ia, e sempre fui sozinho, nunca levei babá, nunca levei minha mãe. Sim. E eu vivia aquilo com elas. Eu vivia um fim de semana intenso com elas, não importa o que fosse. E eu acho que isso aí credenciou a nós estarmos juntos hoje, estarmos com o vínculo que nós temos. E aí daí para frente, 2017 para frente, eu entrei na fábrica, em 2017 eu me credenciei como facilitador do Empretec, em 2020 eu recebi o convite para virar consultor do Desafio Empreendedor. Em 2018 a gente abriu a corretora de seguros com uma sociedade, com a minha esposa e com um amigo meu. 2020 convidado para o Desafio Empreendedor. E 2020, final de 2023 para 2024 veio a Acessibilizar também. Legal. Parabéns, tá? Já cansou um pouquinho de gente. Pois é, não pode cansar. Não, mas cansou no sentido assim, cara, agora tem que fazer alguma coisa. Motivou, vamos falar assim. Beleza. Motivou é melhor. Mas deixa eu te perguntar, vamos lá. Eu vou pegar nessa conexão Empretec Desafio. Beleza. Eu nem sei se é uma conexão Empretec Desafio, mas considerando que são ali programas específicos, voltados para um público e tal, você falou que primeiro veio o Empretec. Sim. Perfeito. Em 2020, Desafio. Sim. Primeiro, para quem... Eu não sei se todos conhecem o Empretec, talvez seja mais famoso. Claro. O Desafio, muita gente vem conhecendo. Sim. Então, primeiro, o que é o Desafio? E segundo, qual que é a relação um com o outro? Tá bom. Foi feita uma pesquisa em 1950 pelo David McClelland, querendo entender, através de várias situações, querendo entender por que alguns empresários tinham mais sucesso do que outros. Tá. Considerando as mesmas condições, economia, governo, tributação, as mesmas condições, isso é importante. As mesmas condições. E aí percebeu-se nessa pesquisa que eram as características, os comportamentos que essas pessoas tinham que faziam elas serem diferentes. Então, essa pesquisa, que é pública, é a base das duas metodologias. Então, o Empretec é uma metodologia que foi desenvolvida e patrocinada pela ONU, então ela é internacional. Perfeito. E no Brasil ela é aplicada exclusivamente pelo Sebrae. Ok. Então, sempre foi Sebrae? Sempre foi Sebrae. Isso, nós estamos falando de quase 32 anos. Sim. Então, o Empretec surgiu disso. Um dos facilitadores do desafio, o Paulo Eustáquio,
entendeu que as pessoas que saíam do Empretec com muitas ideias, muitas muito coisas gás. na cabeça, muito borbulhando mesmo, e ele foi então criou o Desafio Empreendedor para ser um complemento, uma extensão, não uma extensão nem um complemento, mas que poderia ser para quem quisesse uma extensão daquilo ali. Então são duas metodologias diferentes, completamente diferentes. O Empretec é voltado para o empreendedor, então independente dele ter empresa ou não, serve para o Empretec. Para o perfil pessoal. Vai se trabalhar a pessoa, exclusivamente a pessoa, sem nenhum tipo de... não atrela nada do seu resultado da sua empresa. Certo. Em contrapartida, o desafio é o inverso. Não é para empreendedor por si só. É para empresário e o resultado está atrelado à sua empresa. Perfeito. Então, no desafio, a gente foca os comportamentos, assim como o Empretec, porém aplicados dentro da sua empresa. Entendi. O Empretec já aplica os comportamentos numa outra metodologia, no outro método interno lá da metodologia, mas fica muito seguro para aquilo ali. Embora, desculpa, Marcos, eu vejo, pode ser uma percepção até, não sei se correta, dentro do desafio, ainda que não tenham empresários, tem ali uma empresa com uma equipe e aí você acaba trabalhando o perfil daqueles que estão ali. Perfeito. Lógico que é atrelado ao resultado, mas a pessoa que sai ali, uma pessoa que entra ali, aliás, que não é empresário, que tem um cargo, que tem tal, ela sai modificada. Tem que sair, né? Essa é a ideia. Igual eu estava te falando, assim, ele foi construído para esse propósito. Sim. Só que nós entendemos, aí você sabe, né, que você chegou a participar conosco, que nós temos líderes, nós temos gestores que são empreendedores. Sim. São pessoas que gostam, que resolvem e não querem ter uma empresa. Ou querem, mas talvez no momento não tenham. E elas também precisam ser desenvolvidas. Então, o Desafio Empreendedor vem com muito olhar para isso, que é fazer o desenvolvimento das pessoas dentro da empresa para gerar resultados empresariais. Então, o trabalho do desafio é esse, seja para com o empresário, seja para com o funcionário, mas o que nós vamos buscar é um desenvolvimento comportamental destas pessoas para que os resultados sejam aplicados dentro da empresa. E, obviamente, que o empresário vai perceber isso. A gente tem, aqui em Ubá, eu tenho várias empresas que fizeram os sócios e depois fizeram os funcionários. Sim. Né? Então, assim, tem várias empresas que já fizeram isso. Assim, Gestão está fazendo, inclusive. A Solar Planet está fazendo, inclusive. A Facilita Telecom já fez também dessa mesma forma. Então, assim, são metodologias que é desenvolvimento de mudança comportamental das pessoas que participam. Esse é o propósito. Muito bom, muito bom. Tá vendo, gente? Gestão. Aí eu quero ir para isso, gestão. Beleza. Porque você tem também empresa de consultoria. Sim. Falando Marcos, nada a ver com o Sebrae, desafio, etc. Né? Sua visão, primeiro, de gestão. Quais os pilares de uma boa gestão, mais ou menos? Ou o que o cara não pode fazer para arrebentar a empresa dele? Entendi. É um outro perfil de pergunta, né? Mas, enfim, o que você pode falar dessa experiência toda sua a nível de gestão? Ó, toma cuidado com isso, o caminho é aquele. Lógico que, né, de maneira superficial, mas, assim, é uma dica. Sim. Ô, Paulo, igual eu te falei, assim, eu quebrei mesmo. Quebrei de sair devendo, naquela época, em 2005, R$30 mil em Viçosa. Era muito dinheiro. Sim. E uma das formas que eu quebrei foi não ter controle do meu dinheiro. Não ter controle, tá? Olha só. E eu vou te falar que a grande maioria das empresas que eu atendo, elas não têm esses dados na mão. Funcionam, vendem, algumas vendem bem, sabe que sobra dinheiro na conta, mas não sabe o quanto que sobram. Então, se o que está sobrando é o suficiente. Se é o suficiente, se é dele o dinheiro, né? Porque é aquela história. Aí, assim, é clássico, né? Faturamento não é resultado. Exato, exatamente. Então, assim, você falou sobre pilares, né? Então, para mim, assim, uma das coisas importantes que tem que ter, você tem que saber para onde você quer ir, e aí são metas, você precisa saber quais são os objetivos que você quer alcançar naquele mês, naquele ano, num determinado período onde você quer chegar. Tá? Então, é importante você saber isso. Sim. É o básico bem feito. Tá. Para onde você quer ir, como eu vou fazer para chegar lá, e aí, assim, você está falando de dicas, né? Sim. Vou colocar como dica, então. Vai lá. Muitas pessoas colocam o como primeiro do quê.
Ou seja, primeiro vai pensar em como criar, quais são as estratégias, para depois pensar onde quer chegar. E aí a sugestão que eu sempre dou é, primeiro defina onde se quer chegar. Perfeito. Qual é a sua meta? Depois ela é como? alcançável? Ela dá para chegar? Ela dá. Ela vai te desafiar? Vai. Ela faz sentido para você? Ela te dá um friozinho na barriga que se você conseguir você vai ficar feliz? Vai. Massa. Você já entendeu que aquilo ali é um desafio. Sim. Depois você pensa na estratégia. Aí vem o que você vai fazer. Sim. Até que dia que vai fazer. Então, por isso que eu até ganhei a camisa para que dia. Tá? Para que dia? Foi uma provocação? Para que dia? É porque eu falo para que dia, sim, né? Sim. Você sabe. E aí eu ganhei essa camisa porque tem que ter um prazo. E depois, óbvio, a ação e depois quem é a pessoa responsável. Então, para mim, pilares, a meta, onde você quer chegar. Pilares, meta. Pilar, meta, que vai te permitir criar as estratégias para você chegar naquilo ali. Outra coisa que não pode faltar é os seus dados. Okay. Então, você precisa entender seus números. Perfeito. Poxa, se o seu negócio é rentável, se você vender mais, é bom ou é ruim? Já peguei empresas dentro do Desafio Empreendedor aqui de Ubá, que na hora que a gente foi conversar sobre metas, falou assim, não posso vender mais, porque o meu custo variável não vai me aguentar isso. Sim. Porque o preço da minha mercadoria não está legal, então se eu vender agora, eu vou tomar prejuízo. Quanto mais vendo, mais abre um buraco para cair. Exatamente, mais rápido cai. Exato. Só que a pessoa não vê isso, porque ela está vendo dinheiro na conta e não percebe. Então, ela saber o que você tem em conta, saber sua lucratividade, saber o que o negócio de fato rende, né? Sim, te dá de lucro para aquilo ali. Obviamente que eu penso que o fluxo de caixa é indispensável, né? Assim, eu preciso saber para onde o meu dinheiro vai, quanto que eu tenho a pagar, quanto que eu tenho a receber e essa diferença que é, na realidade, o que é seu, vamos colocar assim. Também fazendo a diferenciação de que o seu dinheiro, como empresário, não é o mesmo dinheiro da sua empresa. Coisa que você deve ouvir, você deve lá confusão patrimonial. No escritório, você deve ter isso aí Sim. toda hora. Talvez não mais, né? Porque você passou pela assessoria da PME. Sim, mas na orientação aos clientes. Exatamente. E aí, cara, vem para mim uma das coisas que para mim é uma das principais, pessoas. E eu vou te falar que é uma das coisas que muitos empresários, hoje, com certeza, todo mundo reclama da falta de profissionais, falta de pessoas. E a minha provocação é sempre assim, o que você está fazendo de diferente para que essas pessoas queiram, primeiro, ir até a sua empresa e ficar lá, e segundo, o que você está fazendo para manter essas pessoas ali. Então, há um relapso muito grande de muitos empresários de não entender que as pessoas é o centro, vamos dizer assim, da empresa como um todo. Que é o motor. É o motor. Eu falo, Paulo, que assim, você vende para pessoas. É de pessoa para pessoa. Por mais que você tenha processos automatizados, tecnologia, mas alguém que configurou a tecnologia para entregar o seu serviço. É confiança. O produto para aquela outra pessoa. Então, eu entendo que esses, para mim, são os pilares. Em cima do que você está falando, duas informações que primeira vez que eu falo aqui, porque são recentes, lógico. Uma, na verdade, não está nem concluída. Para ano que vem, para os clientes PMR Assessoria, eu estou montando como se fosse um período pequeno, não é nada monstruoso, mas vou chamar de curso, mas não é um curso, é um método PMR. Método PMR, para que o escritório, dentro do seu contexto natural de atuação, né, que é tributos, contabilidade, isso que você falou de organização financeira e tal, o método PMR ele está atrelado a isso. P de planejamento, M de meta, R de resultado. Então, eu estou montando não achei nenhum nome ainda, tá? Mas um programa para os clientes da PMR exclusivo, que aí é o clã ali, para a gente ajudar nisso aí. Primeira informação. Agora, a segunda, você falou de pessoas, também é a primeira vez que eu vou falar isso, que é a partir de 1 de novembro, né? Nós estamos aqui ainda em outubro, mas 1º de novembro, lá no escritório, que eu implantei um item no plano de benefício de funcionários. Plano de benefício, não é plano de carreira, não. Todo mundo, não sei se todo mundo, né? Assim, hoje já é meio que comum o day off de funcionários, que é aquele funcionário que sai de folga no dia do aniversário dele. Então, lá no escritório, a gente tem isso, tem um tempo, né? E tem até um bônus para ele ir lá e comemorar, ajudar na comemoração e tal. A partir de novembro, lá na PMR, nós implantamos o day off para filhos menores. Então, os nossos funcionários, a partir de novembro, engraçado que tem uma que tem 2 meninos, uma menina e um menino.
em anos diferentes, lógico, mas um nasceu em 2 de dezembro, outro em 3 de dezembro. Nossa. Então, é assim, todos felizes. O que acontece? Day off para meninos, para filhos menores. O day off do funcionário, a gente deixa até trocar a data dentro do contexto mês. Se eu faço, por exemplo, tem uma das nossas colaboradoras que vai fazer aniversário na quinta-feira. Falou, Paulo, posso trocar para sexta-feira? Pode. Arruma o expediente tudo alinhado, setor absorve, está tudo certo. Agora, o day off dos filhos não pode. Porque qual que é a ideia? Estar com o menino no dia do aniversário dele, criar memória afetiva, levar na escola, fazer um almoço mais especial, que você possa ficar ali sem a correria da horário do almoço para depois poder lá. É isso. Então, a partir de novembro, day off para filhos menores dentro da PMR Soria. Gostei tanto que vou levar isso para a fábrica. Boa. Pode ir, que eu achei super bacana, cara. É legal. Eu descobri, entre aspas, isso estudando no TikTok. Tem um carinha que eu sigo no TikTok lá, ele palestrando, e falou isso. Eu fiquei processando isso uns 2 dias, mano. Uns 2 dias eu fiquei processando, tal, assim, aquilo. Beleza. Aí, conversei com algumas pessoas no escritório, E os meninos... Achei super interessante. 100% de adesão. Super interessante mesmo. Inclusive, eu atendo o Desafio Empreendedor, estou com turma rodando aqui, e amanhã é aniversário da minha filha. Olha só. E aí, uma das minhas consultorias que estava na dúvida de ser amanhã, eu falei assim, podem marcar para sexta? Porque amanhã é aniversário da minha filha de 17 anos, já não é tão pequena mais. Mas é menor. E ela falou assim, não tem problema nenhum, pode ser sexta. Então, amanhã eu vou ficar em casa, em Ponte Nova, por conta disso. Sim, por legal. conta de poder ficar com ela. Quando eu posso, eu sempre vou ficar. Obviamente, tem alguns compromissos que eu não consigo hoje mais, mas sempre que eu posso, eu tenho que ficar. Então, adorei a ideia, obrigado. Legal. Obrigado aí pela sugestão, pelo insight, né? Cara, mas eu achei isso muito legal. Mas com isso, não pode trocar o dia e é para você estar com os meninos. Eu acho que isso faz diferença, memória. Sabe, Paulo? Assim, quando a gente está falando de pessoas, e aí fica aí a sugestão para os empresários, os nossos colaboradores é que faz a roda girar. Sim. Né? Então, a gente precisa entender o que cada um ali está sentindo, tem como percepção a sua empresa. Sim. Porque quanto mais satisfação essas pessoas tiverem trabalhando conosco, melhor serão as entregas, menos falta haverá, menos rotatividade, ou seja, vamos colocar assim, mais integração, mais engajamento, melhor vai ser o ambiente empresarial e, consequentemente, com tudo isso, são resultados melhores. E no podcast lá, né, que eu estava assistindo, no corte, na verdade, do TikTok, o cara ainda falou assim, mas... E se a pessoa tiver 5 filhos? 5 dias de folga, velho? Cara, se a pessoa pegar uma atestado de uma semana... se você parar para pensar assim, 5 dias dentro de um ano, que aquela pessoa talvez vai ficar tão feliz que o rendimento dela vai suprir todos esses 5 dias e talvez muito mais. Sim, o como ela vai trabalhar intensamente ali... Para fazer aquilo acontecer. Foi muito legal, assim, foi uma realmente coisa que... Excelente ideia. Que bom. Acho que agora, eu te confesso, antes de tudo, eu fui contar quantos meninos. Você olhou quantos meninos tem, né? Fui contar quantos meninos. Lá na fábrica hoje a gente tem 26 funcionários. Então conta lá, mas vai dar uma renga de ausência lá, mas me carregar de produção que vai sofrer comigo, vai brigar comigo, mas acho que vai ser bom. Ô, Marcos, agora uma coisa interessante também que eu queria que não queria perder a chance que você falasse aqui. É sobre as empresas em si. Você falou aí de várias experiências pessoais, né? A questão familiar, a questão vamos falar assim, do quebrar, né, que você falou, o sucesso também que se tem, né? Então, assim, essas várias experiências traz para você uma visão geral de gestão. Né? Você deu as dicas aqui e tal, mas você, assim, você vai começar um trabalho, você já tem uma lupa, o feeling, né? Você já tem aquele feeling, aqui eu vou ter que trabalhar, arregaçar a manga. Aqui tá de boa, já vou direto potencializando aquilo. Como que você vê, no geral, aí nós estamos falando de um raio aí de 100 quilômetros, né? O Barra, a Ponte Nova, que você, né, atua mais especificamente. Como que você vê as empresas na nossa região? Nem só da gestão, mas as empresas. São empresas que estão muito para trás, em vista a outros centros, ou empresas que, beleza, estão para trás, mas a galera está dando um gás. Ou você fala, não, tem muito campo que está muito ruim, tem outro lado também, né? Sim.
Ô Paulo, assim, isso é muito relativo, sabe? Sim. Vai ser muito por empresa mesmo, e não regional, tá? Entendi. Vou tirar a região da história porque não é por região. Tá. Mas isso não é um fator não ali é um fator regional, não. É Tá. um fator empresarial mesmo. Uhum. Aqui em Ubá, nós temos empresários com a mente extremamente aberta, buscando inovação o tempo todo, querendo sempre melhorar, fazer algo para funcionário. E aí eu vou falar nomes, que quando é para elogiar, tem que elogiar. Sim. Vou falar do Davi. Elogie em público e corrija no privado. Do Davi da De Vitrine, uma fábrica de estofados ali no Trevo de São Geraldo, menino novo, mas o cara é muito bacana. Legal. Com a cabeça aberta, buscando sempre melhorias para os seus colaboradores. Recentemente abriu uma indústria de colchão também. Então, assim, ele sempre está fazendo alguma coisa. Então, é uma cabeça visionária, menino novo, uma cabeça visionária. Aqui dentro de Ubá, já atendi empresas mais antigas, tradicionais, fechadas, com muitos desafios de se abrir, de permitir que outros colaboradores soubessem números, que outros colaboradores assumissem responsabilidades em termos de atividades. Entendi. E que o maior desafio não era resultado, mas era controles. Saber realmente a lucratividade, saber se tinha dinheiro e poderia usar o dinheiro, porque tinha uma cabeça bem fechada, sabe? Entendi. Então, eu já vi isso aqui em Ubá, as duas pontas. Então, dentro desse intervalo, você tem de todos os tipos de empresários, tanto de qualquer segmento, tanto de indústria, comércio ou serviço. Você tem em todas as áreas. E como eu viajo bastante, pelo Empretec principalmente, eu vejo isso muito claramente. Quando você falou em relação ao feeling, é muito mais pelo estudo que eu tive e tenho a necessidade de fazer, né? E pela prática também. Acaba que o estudo te leva a uma confiança para na hora que você está fazendo a prática, você consegue absorver. Show. Então, assim, você consigo observar e identificar comportamentos de cada uma dessas pessoas, em sala, nas reuniões individuais que são realizadas. Então, assim, existem aqueles que querem participar da mudança, e aí eu vou até fazer o meu merchan aqui, e aceitam o desafio empreendedor, por exemplo, porque estão dispostos... Não, mas aqui é para fazer mesmo. Porque eles estão dispostos a viver o processo de transformação. Qual o período do desafio? São 6 meses? 7 meses. 7 meses. São 7 meses. Então, Perfeito. 7 meses de transformação. E existem aqueles empresários que querem comprar uma pílula e ver a mudança acontecer. Cara, isso não existe. Não. E aí, sim, você vai ter alguns que estão do mesmo jeito. Então, eu entrei aqui em 2022. Minha primeira turma do Desafio Empreendedor foi em 2022. E tem empresário que até hoje nunca fez o desafio, e quando você vai lá, você vê as mesmas práticas, exatamente as mesmas. Se você perguntar de novo, como é que estão as metas? Ah, cara, eu não consigo fazer reunião. Como é que estão seus números? Ah, não consigo pegar para saber a lucratividade. E continua a mesma coisa. Entendi. Sabe? Então, assim, é comum ver isso. Infelizmente, né? Não vamos falar que isso é bom, mas é comum. E eu posso te falar assim, que a grande maioria dos empresários pelos quais eu já atendi, e eu vou expandir isso até para Governador Valadares, região ali, e até na Bahia, a grande maioria dos empresários que eu atendi, das empresas, não tinham metas. As que tinham metas, 5%, 10% das que tinham metas tinham um monitoramento adequado. Não era meta, efetivamente falando. Não era meta, só que não era monitorada. Tá. Lanço a meta para o vendedor hoje, no final do mês eu volto para saber se você bateu ou não. Bateu não. Eu já tive indústria aqui em Ubá e região de faturamento de milhões de reais por mês que não bateu meta por conta de R$250. Ou seja, isso não é monitoramento. Você pode falar comigo o que for, mas isso não é monitoramento. Até eu vou lá e compro alguma coisa para poder garantir que eu vou bater a meta. Né? Então, assim, são situações reais que acontecem constantemente e eu vejo isso muito fácil. Uma dúvida que veio aqui, não sei se eu te cortei na resposta. Não. Tá? Eu não deixo o povo falar também, né? Pergunta e não deixa o povo responder, pô. Mas olha só, você já viu o outro lado também? Tipo assim, rapaz, teve ali a empresa tal, tinha tudo para dar certo, mas, exemplo, tá? Saiu do desafio, saiu do Empretec e quebrou. Não tinha como. Já aconteceu isso? Já. É mesmo? Já. Rapaz. Cara, você vê de tudo. Sabe? Em consultoria, assim como também em escritório de contabilidade, você tem de tudo. E aí, cara, o que eu acho, na minha cabeça, assim, na minha construção profissional, primeiro porque eu realmente vivi a vida de quem quebrou. Sim. Segundo, eu vivi uma vida de quem teve um bom sucesso. Não vou falar que eu tive igual esse povo aqui de Ubá, que
ganha rios de dinheiro, né? Esse povo de Uberaba aqui ganha? Né? Ganha. Alguns aqui acho que ganham. Eu não sou desse povo não, tá? Ou né? Não sei. Esse povo aí. Tem uma empresa em Granplan. Os caras mandam bem, tá? Eles ganham. Não? Depois nós vamos ver. E aí, assim, o que eu percebi? Qual que é a diferença dessas pessoas? Cara, comportamento. Porque, assim, vamos pensar. Há 5 anos atrás, o que era o Instagram? A representatividade de uma divulgação da sua empresa no Instagram era quase nula, muito pequena. Hoje, você já não pode, entre aspas, ficar ou viver sem estar presente no Instagram. Então, o que mudou? Mudou o meio. A ferramenta mudou, ou seja, antes era uma rádio, antes era um outdoor, antes era um panfleto. Agora, além de tudo isso, você tem também o Instagram. Sim. E o que muda? É a forma como a pessoa utiliza dessas ferramentas, utiliza desses meios tecnológicos que existem. Então, para mim, o comportamento associado à ferramenta é o que faz a diferença desse empresário, de ter sucesso ou não. Então, você precisa ter intenção de fazer a prática intencional. Perfeito. Para que você possa utilizar as ferramentas adequadas que estão disponíveis no mercado, e não são poucas, são muitas, para você melhorar todo o seu processo. Aí você vai buscar redução de custo, você vai buscar otimizar seus processos, você vai buscar substituição de pessoas por algum equipamento, para você poder ter lucratividade. Cara, e isso funciona, assim, pelo menos na minha área, né, que a gente atua muito na questão das ferramentas digitais, né, que é uma outra forma de trabalhar. Semana passada a gente abriu uma empresa em Avaré. Eu nunca fui em Avaré. Eu criei uma empresa, que é agência de viagem, no Maranhão. Aí, brincando, eu fiz uma reunião de Zoom com a pessoa, para as primeiras orientações e tal. Eu brinquei, eu nunca fui em Maranhão. Ela, você tem que vir pela minha agência. Aí, ó. Lógico. Pode ir em Lençóis Maranhenses, muito bom. Então, entende assim? Então, cara, quando que você ia pensar? Porque quando, né, a história da PMR, eu já falei aqui algumas vezes, quando eu criei a PMR Assessoria, não era para ser escritório contábil. Eu queria fazer assessoria, não é PMR Contabilidade. Só que hoje eu uso da contabilidade para fazer uma assessoria, pois a contabilidade é um ponto X da gestão. Então, assim, a minha questão não é entregar o relatório para o cara ler. A questão é, vamos pegar esse relatório, o que nós vamos fazer na gestão? Exatamente. Entende? Então, assim, por conta desse início, tanto que a PMR fez 10 anos agora em setembro, só que 3 anos só de consultoria. Aí que veio a demanda contábil, eu absorvi ela. Então, assim, de contabilidade são 7. E a ideia é exatamente essa, sabe? Essa visão gestão. Por cara, como que você não sabe que é uma DRE? Porrada, não sabe. Como é que é? Nós estamos em outubro, então acho que foi mês passado. De tempo em tempo a gente faz uma rodada de mandar para os clientes os relatórios contábeis. Show. Aí muitos falam, o que é isso aqui mesmo que eu recebi? Para assinar e devolver? Eu falei, não, você quer uma reunião para explicar? Entende? Sim, claro. Então assim, eu percebo isso, que o povo, sei lá, o povo, ele entende a necessidade, mas não está acostumado com isso. Não. Pelo menos na minha área, tá? É por isso que eu falo sobre o comportamento. Porque a contabilidade pode me dar um monte de informações, mas se eu não tiver o comportamento de analisar, planejar e fazer alguma atitude com aquilo ali, cara, vai ser só uma informação, mais uma informação que eu não estou usando para nada. Sim. Então, eu entendo que o empresário, ele poderia ter diversas outras saídas, vamos colocar assim, a partir do momento que ele entender que o comportamento dele faz a diferença. Se você parar para pensar como um comportamento de exemplo para o seu colaborador. Poxa, e aí, você chega lá, você cumprimenta o seu colaborador, olha nos olhos, pergunta para ele. Tem gente que fala assim comigo, será que a sua comissão é muito ou é pouco? Será que ele vai achar muito ou é pouco? Eu falei, não sei, eu tenho que perguntar para ele. Como é que eu posso saber? E muitas vezes o empresário não conversa nem com o contador para saber o que pode melhorar, custo, tributação, benefícios fiscais, não conversa com assessoria ou agência de marketing para saber performance, conversão, taxas de conversão, qual é a estratégia para a próxima campanha, e não conversa nem com o seu colaborador para entender assim, poxa, qual que é o seu sonho, o que você almeja, o que você quer para a sua vida, para a sua família. Então, assim, nós estamos falando de 3 itens aqui, simples, rápido, e quantos outros que talvez não está sendo utilizado, né? Então, quando você começa a destrinchar isso, aí você começa a perceber por que existem algumas empresas que estão navegando aí em oceanos azuis ou estão muito bem firmes,
e outros que estão ali balançando, vem uma marolinha, já quase vira o barco. E o legal é poder comemorar isso depois desse processo. Semana passada teve uma colaboradora, que há algum tempo ela tinha pedido, Paulo, eu não estou conseguindo horário para fazer aula de autoescola. Por que isso? Por causa daquilo? Tá, não estou. Tá, combina aí horário com o gestor do setor, combina com ele, absorve, repõe e tal. Aí semana passada falou, Paulo, passei. Tô com a carteira. Top demais, cara. É bom, top né? Demais. Você tá doido, você viabilizou o processo. Sim, claro. Porque, sei lá, para mim faz muita diferença. Eu tenho esse pensamento também, sabe, Paulo? Eu acho que, para mim, uma das coisas que me move, poxa, o que me fez sair lá de Ponte Nova e vir para cá? Poder compartilhar conhecimento, poder estar com você e poder, de alguma forma, cara, levar uma fala, e aí eu faço isso tanto no Empretec como no Desafio, e com qualquer pessoa com quem eu encontre, com quem eu converse, é de fazer com que ela possa melhorar um pouquinho mais, profissionalmente, pessoalmente, sabe? Quando você fala um negócio desse, poxa, você viabilizou, permitiu, se concedeu ali só um caminho para ela fazer a vida dela. Sim. Poxa, é muito bacana quando você tem ela pode sair do escritório, mas a carteira ali ficou... Vai ficar registrado que ela conseguiu por conta daquilo ali. Isso legal. É muito legal mesmo. E indo para um outro lado aqui, eu nem sei, a gente deve estar quase no tempo, mas a gente indo para o outro lado aqui, queria falar um pouco mais do Marcos. Marcos mesmo, pessoa física, eles falam assim, né? Pessoa física do Marcos. Marcos gosta do quê? Qual que é o hobby do Marcos? Me conta um pouco do Marcos. Eu tento jogar tênis. Tento do verbo, às vezes, dá certo. O problema é que tem outro jogador do lado de lá. Então, eu tento jogar bola. É mesmo? Que Quando isso? minha coluna deixa, graças a Deus ela tem deixado, esse semestre estou 100%, graças a Deus. Graças a Deus e a minha fisioterapeuta, Cíntia, obrigado. Ela é fantástica. Qual posição? Atacante. Você viu como é que ele falou? Atacante. Tipo assim, pô. Atacante. Pergunta ainda. Atacante matador, banheirista, lá na frente. Mesmo? Faz raiva nos outros lá. Faço raiva nos outros, mas tem vezes que dá bom. Adoro jogar bola, adoro futebol, adoro esportes. Que time você torce? Sou cruzeirense. Não, time. Cruzeiro não tem time. A gente falando time. Cruzeirense, o maior de Minas. O Cruzeiro consegue me empatar com o Flamengo e depois consegue me empatar com o Sport? Com o Sport. Meu Deus do céu. Não é fácil, não. Não. Mas pra mim tá bom. Pra você foi bom. Ótimo. Meu empate foi bom pra você. Adoro esporte, a vida inteira eu pratiquei esporte, tenho uma facilidade enorme de entendimento sobre regras de esporte. Então, adoro basquete, adoro o NBA, vôlei, sim, gosto de tênis, eu realmente assim, eu tenho uma facilidade muito grande. Gosto de futebol, jogo lá no clube, lá em Ponte Nova, disputo campeonato, muito artilheiro? Bem organizado. Hoje eu não estou sendo artilheiro, não. Esse ano eu estou sendo eu estou dando mais assistências do que gol. Mas porque eu sou o atacante, né? Então o terceiro homem que ajuda, que chega junto lá, ele é o artilheiro. Tá fazendo artilheiro? Estou fazendo artilheiro. Meu time nesse campeonato é o primeiro colocado, vamos ver até onde que vai. Falta uma rodada só para a gente ver o que acontece. Muito legal, que bom saber, bom saber. Eu sempre gostei de jogar bola, mas há muito tempo atrás, né? Quando eu era jovenzinho. Depois, na pandemia, não é na pandemia, foi assim, veio a pandemia, não foi por conta da pandemia, comecei a brincar de tênis e tá legal, tá? Cara, eu nunca joguei tênis, cara. Cara, é bom demais. O dia que você quiser, você me fala. Vou te falar. Hoje, nós fizemos aqui um podcast, tem que ter que fazer a outra edição, de uma Liga Ubaense, a gente chama de Liga Ubaense de tênis, porque a ideia nasceu aqui. Mas hoje tem 8 cidades, nós temos 82 inscrições, é um ranking que ele é semestral. Caramba, ano que vem deve ser de março a novembro, acho. Então, assim, cara, muito legal. É bacana, né? De 80 e tantos eu tô em 50, sei lá. Ué, tá bom, ué. Não, mas tá na meiuca ali. Tá, tem que subir um pouquinho. Mas sim, aí tem a galera de primeira, quarta classe. Entendi. Na verdade até quinta, né? Tem uns lá que... É normal, igual lá. Lá são 3 categorias, A, B e C. Né? Eu tô no B. A chave é de 1 a 10. Eu tô 7 do B. Pô, tô totalmente no meio ali, ó. Na meiuca ali, ó. Tá na sua função. Tô na minha função, exatamente. E você é cruzeirense, então? Sou cruzeirense. De ir no campo e tudo? Você morou em BH? Morei um pouco, alguns anos em Belo Horizonte. Cheguei a morar do lado do Mineirão. Olha só. Cheguei a morar do lado do Mineirão. Então eu fui várias vezes no campo. Na época eu levava meu sobrinho. Sempre quando eu posso eu vou. Né? Hoje está muito mais pela questão do trabalho.
viagens, né? Uhum. E aí, então, mas sempre quando tem oportunidade, eu gosto de ir no Mineirão, canto, sou dos que cantam, Olha sou só. dos que participam mesmo. Legal. Gosto de assistir todos os jogos, eu gosto do movimento. Você bebe? Bebe cerveja? Toma cervejinho, vinho, eu gosto. Imagina o Marcos Mol, bêbado no Mineirão, arrumando confusão com os outros. Não, isso você não vai ver jamais. Não sei, eu tô só, confusão tô só não imaginando. arrumo, não brigo com ninguém, eu só xingo só o jogador, mas confusão não arrumo, não. Continue assim. Continue tem que ser. Eu queria, o penúltimo tópico, antes da gente falar um pouco mais a nível comercial do desafio, sucessão. Você falou em sucessão lá no início. Sim. Você pegou a sucessão, a questão da empresa familiar. Aborda isso um pouco. Tá. Sucessão natural, não só familiar, as dificuldades aí de uma sucessão. Eu já falei que depois da reforma tributária eu vou aposentar. Né? Nós estamos falando, a reforma tributária é loucura, vai acabar em 2033. Nossa. Então, assim, você acaba de arrumar as coisinhas ali, 35, 10 anos aí. Eu tenho 24 anos de contabilidade, vou encerrar com 34, 35. Tá bom. Tá bom, e já estou trabalhando para isso, tá? É. Então, assim, depois da reforma eu aposento, tá? Sim. Então, eu já comecei, não inconscientemente, mas de maneira muito inicial, a minha transição. Mas, enfim, essa sucessão e empresas familiares, o que você aborda disso para gente? Bom, sucessão como um todo, né? Isso. Vamos colocar assim. Primeiro, eu vejo como um grande desafio é você conseguir manter a cultura. Sabe? A cultura que foi construída por quem iniciou, por quem estava já no processo de sucesso, ou enfim. Então, as novas pessoas aí, igual você falou, separando, independente de ser familiar ou não, conseguir manter essa cultura é algo bem desafiador, porque cultura é algo muito seu. Né, que você viveu, que você trouxe, é um hábito. Sua característica. É uma cultura da sua família, enfim, coisas que você foi incentivado a vivenciar daquela forma e pelas suas experiências você adquiriu sua própria cultura. Então, você caminha daquele jeito. Então, você trabalhar e manter a cultura de algum lugar, de alguma empresa, isso para mim já é um grande desafio. Sabe? Show. Que talvez um dos principais. Segundo, você conseguir, aí sim eu posso trazer um pouco para a parte familiar, você conseguir dar os devidos valores para quem estava ali antes de você. Isso é importante. Igual eu te falei assim, eu vivi um processo de sucessão familiar que foi um fracasso. Meu pai tinha uma empresa, não era uma empresa grande, não era uma empresa de grandes faturamentos, e os 3 filhos foram trabalhar. Foi muito ruim mesmo, tanto é que quebrou depois. Desculpa, e quebrou financeiramente, quebrou o pau mesmo? Vocês brigavam lá? Quebrou o pau. Que isso? Teve muitas situações desconfortáveis. Ruins. Muitas situações. Entendi. Então, assim, e isso muito por quê? Porque eu achava que eu sabia mais do que o outro achava que sabia mais que eu e que meu pai, e cada um ficou nisso. Então, assim, essa discussão, essa briga e essa disputa mesmo, sabe? Assim, de quem é que entende mais, de quem vai falar o final, quem é que dá a última palavra, enfim. Então, tudo isso são discordâncias que podem levar a um fracasso em relação à parte de sucessão. E o que eu aprendi nisso? Eu abordei esses 2 temas que, para mim, são os principais, sabe, Paulo? Sim. Primeiro é que você tem que viver a cultura, porque se você não está ali dentro vivenciando essa cultura, você não vai dar valor a essa cultura e você também não vai conseguir dar continuidade a ela. Entendi. Por mais que você queira inovar, que é importante, eu acho válido. Tradição e inovação. Exatamente. Mas eu não posso perder aquilo que é a essência da empresa. Tá? Por quem a criou, por quem idealizou, por quem até então ali naquele momento estava à frente disso. Segundo, saber respeitar que as pessoas mais velhas que ali estavam e ali estão ainda, elas entendem, talvez até muito mais do que você, que é estudado, PhD, pós-doc, não sei o que lá das quantas, que acha que sabe mais do que aquele senhor que está ali ou aquela senhora que está ali à frente de muitos anos. Então, essa mistura de você poder viver aquela cultura, e aí, assim, né, eu vivo não tão próximo mais, mas dentro de Ponte Nova a gente tem uma referência muito forte, que é Bartolfio, que são os Bartolomeus. Tenho conhecido nos dois, assim, todos os andares, né, vamos colocar assim, conheço os idealizadores, eram amigos do meu pai, continuam amigos meus, eu cumprimento todos eles, conheço hoje os sucessores, que estão ali também vivendo aquela cultura, então eu entendo que você, para suceder alguma coisa, você primeiro precisa participar daquilo,
Então, entender que você, por enquanto, vai ser um funcionário, mesmo que seja dono e herdeiro, mas você vai ser um colaborador, vai viver aquilo. Por mais que você tenha salários bons, por mais que você tenha autonomia, autoridade e cargos de confiança para a tomada de decisão, mas é importante viver. Segundo, valorizar que essas pessoas fizeram por onde estar ali naquele processo. Então, eles precisam ser valorizados e serem ouvidos. Então, nas tomadas de decisão, você precisa construir isso. Muitas vezes, talvez a decisão deles pode não ser a sua, mas que esse processo de hoje é você que decide, amanhã serei eu, esse é um processo de transição que precisa Não é do dia para a noite. Não é do dia para a noite. Isso aí. Não é mesmo. Tá? Vivi isso com meu pai, quando 2016 para 2017 em diante, né? Quando eu voltei. Na gestão da fábrica da minha mãe, né, nenhuma dessas fábricas, era a gestão da minha mãe e do meu pai. E era meu pai mais à frente, comercial, então eu entrei para ajudar nisso. Então, eu já não voltei mais com a mesma cabeça que eu saí, quando antes eu estava lá. Eu entendi que ele sabia mais que eu. E eu não sabia de nada daquilo ali. Por mais que eu conhecesse, eu tivesse domínio de outras ferramentas ou de outras questões de gestão. Que alinhadas à experiência dele poderia dar bom. Exatamente. Então, esse casamento foi muito saudável. Foi um momento em que eu e meu pai tivemos a melhor afinidade possível como pai e filho, como amigos. Foi a época que a empresa cresceu muito, né? A gente teve um excelente crescimento. E esse processo, sim, foi muito leve. Tanto é que hoje as pessoas que estão conosco hoje como colaboradoras vivenciam isso naturalmente. Então não teve ruptura, não teve desgastes, não teve ruídos, não teve problemas, não teve transições jurídicas, não teve nada. Sim. Foi muito leve. Que bom. Então eu entendo que nessa parte de sucessão, você ter isso, né, primeiro definido, se puder até juridicamente, como que vai ser o processo, mas mais do que isso, né, o prático, a vida prática do negócio, você precisa ter esse entendimento de que as pessoas ali, elas precisam ser, no mínimo, reconhecidas, valorizadas, respeitadas, para você poder chegar e começar a dar o seu tempero. Você vai usar o tempero dele ainda, cara. Deixa usar. Depois, daqui a pouquinho, você põe um pouquinho, um outro, novo. Poxa, o sabor vai mudando só um pouquinho, mas não muda por essência. Perfeito. E aí eu acho que esse é um caminho. Sabe? Ótima dica. Ótimo. Ó, estamos caminhando aqui para findar, né, finalizar. Eu acho que já deu mais de uma hora, salvo engano. Mas eu queria que você falasse aí, fizesse aí uma mensagem final, mas também contextualizando a questão do desafio aqui na cidade. Se tem turma em abertura, se até quando, quem procura, quem fala, enfim. Faz aí, além do fechamento aí, sua mensagem final, a questão desse comercial do desafio. Beleza. Bom, nós estamos indo para a 8ª turma do Desafio Empreendedor aqui em Ubá. Hoje eu estou rodando a 7ª turma. Ela está, essa semana, quarta-feira, a gente vai para o 5º encontro, são 7. Então, nós vamos para o 5º encontro, terminamos a turma 7 em dezembro. Tá? Na semana que vem, no dia 13, eu começo a 8ª turma. Nessa 8ª turma serão 16 empresas, eu já tenho 14. Então, ou seja, está faltando somente 2 empresas para completar. 16 é o ponto de equilíbrio, você precisa de 16 empresas. Não, 16 é o meu ponto final. Perfeito. Tá? Até 16. Até 16. Okay. Dá para ir até 18. Então, vamos dizer assim, a meta é 16, Entendi. A super meta é 18. Entendi. Então, a gente já está com 14. Legal. Muito bom. Eu falo muito que, né, tem uma pessoa que vende para mim, que é o Marco Túlio, ele foi um cliente meu do desafio lá de Governador Valadares, eu atendi a empresa dele lá em Valadares. E eu falo muito sobre a questão de delegar, né? Ou seja, ele é um exemplo de que é possível. A empresa dele continua ativa, continua funcionando, e ele virou um comercial do Desafio Empreendedor. Então, ele está com a empresa lá. E ele conhece o desafio. Ele conhece, mas a empresa está lá funcionando e ele está trabalhando em outras coisas. Assim como eu tenho a minha fábrica, sou gestor da fábrica e estou trabalhando como consultoria. Então, eu entendo que é totalmente possível. Sim. Então, o desafio está indo para a 8ª turma. Organização, né? Tem que ter organização. Organização, definição do que você quer que aconteça, monitoramento Isso aí. daquilo que faz. Então, assim, o desafio é para aqueles empresários que querem participar do processo de mudança de comportamento, né? Abrir sua cabeça, ter uma visão diferente. A gente fala que é mudar a forma de pensar e depois agir de maneira diferente, para que você tenha resultados melhores dentro da sua empresa. Então, envolver melhor a equipe. Poxa, eu não sei como fazer isso. Vai vir uma metodologia, vai vir um processo que hoje é validado aí por mais de 25 mil empresários.
Aqui em Ubá a gente já está chegando a quase 100 empresas atendidas. Que legal. Temos mais de 6 países, Brasil mais 6 países, né? Então, Portugal, Itália, Angola, Moçambique, Irlanda, Estados Unidos, além do país. Então, estamos em quase todos os estados brasileiros. Então, é uma metodologia realmente, sim, já bem validada, bem consolidada como um todo. Igual eu disse, nós estamos em Ubá desde 2022. E o objetivo é esse, é fazer com que a pessoa possa ver por outro ângulo, abrir a cabeça para novas possibilidades, ter um engajamento maior com a sua equipe, e automaticamente ele vai ter uma liderança melhor, construir ali um básico, um feijão com arroz muito bem feito, sabe? Assim, o que você quer alcançar, quais são as ações que vão ser feitas, quem vai fazer e até que dia. E, obviamente, fazer com que isso gere resultados. Resultado para a gente, aumento de faturamento, aumento de lucro, diminuição de custos e uma organização interna melhor, para poder ter um pouco mais de o processo mais organizado, rotinas mais bem definidas, podendo delegar, podendo ter uma qualidade de vida melhor com a sua família, porque isso é consequência. Né? Ter isso são consequências das suas ações. Eu, como consultor, não sou eu que faço. Eu sei que aqui em Ubá tem muitas consultorias que pegam e fazem, né, os trabalhos para os empresários. Não é o nosso caso. Nosso caso é a mudança de comportamento. E mudança de comportamento é de dentro para fora. Sim. Então, a pessoa precisa praticar. Então, igual eu brinquei no início, né? Assim, o desafio serve para aquelas pessoas que querem viver a mudança, participar do processo de mudança dentro da sua empresa, e não simplesmente contratar alguém para ir lá fazer essa mudança. Então, é isso que a gente trabalha. 2 perguntas que, normalmente, eu falando do desafio com as pessoas, me fazem essa pergunta. Primeiro, o cara fala assim, eu sou empresário, eu sou dono da empresa, mas eu posso mandar outra pessoa? Normalmente, pergunta isso. E essa é a questão, assim, eu posso mandar só a minha equipe, ao invés, né? E outra coisa é a questão de, assim, mandei a minha equipe, e aí, eu preciso participar de alguma outra forma ou eu consigo acompanhar e a minha equipe fazer tudo o que precisa fazer? Bom, se você tem autonomia, se a sua equipe tem autonomia para decidir as questões internas, a equipe pode participar. Mas se você manda a sua equipe e tudo que ela traz para você depara em você? Você retruca e não vai adiantar nada. Não adianta fazer. Não vai ter mudança nenhuma. E tem um mínimo de pessoas? Ou não, máximo, não sei? Por empresa? É. Hoje você tem... Pode ir um empresário? Uma pessoa da empresa pode ir, se ele quiser. Eu tenho nessa turma uma empresária que vai sozinha. Porque tem muita gente que não tem nem equipe. Sim, mas aí... Segmento, né? Nós temos uma situação que dependendo do segmento da empresa, se ela for só equipe, talvez não faça sentido nesse primeiro momento o desafio. Perfeito. Tá? Mas a equipe pode ir desde que ela tenha autonomia. Eu tenho uma empresa que está participando só com a equipe e construíram lá um G4 que são fantásticos, que eles têm... Poxa, bateram o recorde de 2 vezes de vendas. Então, assim, queria parabenizar aqui o Rafael da Laminar, que concedeu isso à equipe deles, a equipe dos meninos, o Márcio, o Ivanildo, a Gisele e o Rodrigo, assim, fantásticos, gestores fantásticos, que 2 vezes seguidas conseguiram bater o recorde de faturamento da empresa esse ano, dentro do desafio. E eles são gestores, mas eles estão buscando, criando, construindo autonomia junto ao empresário. Né? Não é somente chega, vai lá e faz, não, mas é uma construção. Então, o desafio serve para isso também. Né? Assim como também tem empresários que já participou, já entendeu e querem que a equipe construa por si só a sua própria autonomia. Como já entende o processo, coloca os gestores, os colaboradores que estão participando. Hoje, no caso, a gente tem a Sim Gestão. O Flávio e o Rodrigo participaram, e o Douglas, e agora a gente tem a equipe comercial conosco. Então, eles estão fazendo essa construção também. Então, é possível. Aliás, eu falei do tênis, o Flávio e o Rodrigo, eles jogam tênis nessa... Tô sabendo. O Flávio, ele tá me devendo, porque ele fala que vai jogar comigo, não joga comigo, não. O Diguinho, eu fui falar, caí na bobeira de chamar ele para um jogo, nunca mais eu chamei também. Foi de lavada, falei, não, que isso? Ganhou de lavada? Ele ganhou, é lógico, olho fechado. E ele é canhoto, né, então... Ah, Piora um pouquinho? Piora. Piora. E eu sou muito avulso para isso, cara. Cara, eu sou muito avulso para jogar. Um dia desse eu joguei com um cara, né, dentro do desafio, pra você ver como é que eu sou... Aí, beleza, joguei e perdi, mas foi um jogo assim, parei e tal. No final do jogo que eu percebi que o cara era canhoto. Fiquei 1h30 jogando tênis com o cara. No final do jogo que eu percebi, falei, pô, o cara é canhoto. Sabe? Eu vou te falar que é difícil demais. Pô, tava focado. Tá bom. Aí vendo aí. Cara, coloca aí, por favor, a sua mensagem final do Marcos em si.
e eu já agradeço aqui, tá? A sua disponibilidade. Fico muito feliz por ter essa confiança de você ter feito esse esforço para estar aqui conosco e falar, assim, que o desafio em si, mas o desafio foi um programa direcionado pelo Marcos, que para a PMR foi essencial essa caminhada e para as pessoas que estão lá dentro, porque a gente absorveu muita coisa que a partir dali fez muita diferença e está ajudando a nossa caminhada. Obrigado. Cara, eu que te agradeço mais uma vez o convite. Fico feliz pelo feedback, né, ao vivo aí, falando sobre o desafio empreendedor dentro da atuação que foi junto à PMR. E eu estou fazendo atrasado tem algum tempo, porque pediu para eu fazer, no dia eu não consegui fazer, não gravei e ficou por trás aí. Sempre tem tempo, sempre tem tempo. Obrigado mais uma vez pelo convite, fiquei realmente muito feliz de vir. Gosto disso, gosto de falar. Né, assim, queria só, um parênteses rapidinho, só agradecer as pessoas que me permitem estar aqui, que é minha esposa, né? Então hoje eu estou casado com a Ju, sou pai da Cátia e da Didi, são minhas princesas, já não é tão mais princesinha assim, né? Já estão ficando mais velhas. Sou padrasto do Rafa e da Marina, né? Então lá em casa nós hoje somos 6. Legal. E sou avô de uma Yorkshire, né? Que é da Luna. E essa base aí, apesar da Marina estar fora de casa, já está estudando, mas essa base bem sólida que nós estamos construindo lá me dá muita força para poder sair de casa e muita tranquilidade para estar presente junto aos empresários quando eu estou fazendo toda meu base trabalho. Realmente você precisa. Dentro da fábrica eu tenho meu irmão, João Marcelo, que cuida da parte lá hoje, dentro da parte operacional, da produção em si. Então acaba que, né, assim, esse conjunto de pessoas ali, né, lógico que eu tenho meus colaboradores e tal, mas essas pessoas eu não posso deixar de falar, que me permitem sair e fazer um trabalho que realmente faz diferença para mim, primeiro, né, para que eu possa tentar fazer diferença para outras pessoas e para outras pessoas em todos os sentidos, não para diretamente, mas indiretamente para os colaboradores dessas pessoas, assim como foi lá na PMR. Show. Bom, assim, acho que eu postei isso ontem, inclusive, quando você falou sobre mensagem final, eu postei isso ontem no meu Instagram, que é um pouco daquilo que eu venho construindo, sabe? Sobre a frase "para que dia?". Sugestão para você é assim, coloca datas para os seus sonhos, porque senão ele vai virar sempre um descanso para sua mente. Você sempre vai utilizar um sonho como, vou descansar minha cabeça e vou sonhar em alguma coisa. Então vai virar sempre uma ilusão ou um momento que nunca chega. Então começa a colocar data. Data para mim é no mínimo mês e ano, tá? Não é daqui a 2 anos. Coloca prazo. Prazo para você viver aquilo, prazo para você comprar sua casa, prazo para você poder comprar sua moto, trocar de carro, morar na praia, trocar de emprego, montar seu negócio. Coloca essa definição na sua vida que isso vai mudar muito. Como mudou para mim, espero que mude para você também. Show de bola. Eu disse que ia ser especial, hein? Qual que é? 35, né? Episódio 35, PM Conta. Marcos Mal falou aí da experiência, falou de empresa, deu dica, deu insights. Cara, isso aqui poderia ser um conteúdo pago, hein? Nós entregamos tudo aqui hoje, hein? Pessoal, obrigado. Compartilha aí, encaminha aí para que você gosta, para os empreendedores, para os empresários, para quem precisa ter aí todo esse contexto de gestão e de história de vida, trajetória profissional. Obrigado, até mais. Fiquem com Deus. Juízo, hein?